A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, o meu bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja a hora que você irá ouvir esse vídeo, né? Fica aí os meus cumprimentos e a minha gratidão a Deus e a vocês, todos vocês que já se inscreveram no meu canal, que já se uniram a nós para assim juntos estarmos levando a poderosa palavra de Deus a mais corações. A minha gratidão a todos os inscritos, a minha gratidão pela sua vida, pai, mãe, filhos, netos, enfim, a todas as famílias e familiares. A minha gratidão pela minha vida e pela vida da minha família e familiares. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, mais um dia o Senhor nos proporcionou para assim lermos e meditarmos numa pequena porção da palavra de Deus. E a porção deste dia se encontra registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o apóstolo do amor, né? Para quem ainda não sabe, João foi intitulado como o apóstolo do amor. Nós iremos ler no capítulo 6, somente o verso de número 48, que assim está escrito, uma declaração curta e maravilhosa: eu sou o pão da vida. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, está aí esta declaração, que foi uma declaração feita pelo próprio Jesus Cristo, é claro. E quero dizer a vocês que esse capítulo é um capítulo um pouco extenso. É composto por 71 versos, mas vale a pena você ler todo o capítulo. Leia, releia, medite, como nos aconselha o salmista Davi no Salmos de número 1. Leia esta palavra e medite nela dia e noite. Para quê? Para que sejamos bem-aventurados. E o que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa abençoada, é uma pessoa próspera. Então, você quer ser abençoado, quer ser próspero? Leia a palavra de Deus. Siga os conselhos do grande rei de Israel, Davi, pai do terceiro rei de Israel e o homem mais sábio da terra, o Salomão. Graças a Deus, queridos e amados irmãos. E para o título desta rápida meditação deste dia alimente-se diariamente do pão vivo, Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluias. Queridos e amados irmãos, a palavra pão, aqui nesse capítulo de número 6, nós fizemos uma observação e ela aparece 15 vezes. Olha, em um só capítulo, a palavra pão é citada 15 vezes. Isto significa que pão é uma coisa de grande necessidade para nós, para toda a humanidade, é claro, né? O pão, aquele pãozinho comprado na panificadora pela maioria das famílias no dia a dia, ele é o alimento mais consumido em toda a terra. Muitas vezes tem aqueles que preferem mais o pãozinho de sal, né? Que em alguns lugares é conhecido como pão francês. O pão de doce, né? Que é aquele que contém açúcar. Tem o pão de mel, tem o pão com batata e tem muitas variedades de pães. Mas tudo se resume no pão. Graças a Deus. E aqui, queridos e amados irmãos, nós sabemos que nós, o ser humano, nós fomos formados, né, criados
pelo próprio Deus. Eu estou sempre enfatizando isso, porque a repetição é a alma do aprendizado. Isto é, o sucesso, o aprendizado vem da repetição. Aí você memoriza, guarda e está aprendido e ninguém mais conseguirá tirar aquilo que você memorizou. Graças a Deus. Nós, como seres humanos, é humano mesmo, graças a Deus. Nós fomos formados pelas próprias mãos de Deus de forma tríplice, melhor falando, corrigindo aí. Isto é, corpo, alma e espírito. Foi assim que Deus nos criou e nos formou. Dá-se o nome científico de tricotomia. O homem é um ser tricotômico, constituído pelo corpo, e essa nossa caixa, né, torácica que nós podemos ver, podemos tocar, e também a alma, que é o centro das emoções. É na nossa alma que são formadas para todas as nossas emoções, alegria, tristeza, enfim, a alma é o centro das emoções. Mas temos também o espírito, que o espírito é o fôlego divino, é a presença de Deus nas nossas vidas. Deus, ele nos formou, nos criou com as suas próprias mãos, nós sabemos disso, né? Nós que somos pais, avós, professores, né, como eu que sou professora, na escola a gente tem o hábito de estar contando historinhas bíblicas para as crianças. E lá a gente simplifica as histórias para que as crianças venham memorizar e guardar a boa palavra de Deus. E o ser humano, ele foi criado, foi formado do barro, nós sabemos disso. Deus o criou com as suas próprias mãos. Depois de feito o corpo, Deus soprou nas narinas e aquele boneco passou a ser alma vivente. E a alma é onde está sediada todas as nossas emoções. O espírito vem de Deus, né? E, queridos e amados irmãos, e Jesus Cristo, ele se declara aqui nesse texto como pão da vida. Eu sou o pão da vida. Por quê? Nós que temos um corpo, esse corpo precisa ser alimentado com o pão que nós compramos na panificadora, com aquele pão que é feito de trigo, juntando-se a água, o sal, o fermento e mais outros ingredientes conforme seja o desejo, o gosto de cada um. O nosso corpo, ele necessita deste pão diário. Para quê? Para que ele se mantenha de pé, vivo, né? Nós precisamos de cuidar bem do nosso corpo. Até porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Deus nos criou com tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado para sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E para isso é necessário que esse templo seja bem cuidado, bem alimentado. E o pãozinho de trigo é um dos alimentos de maior preferência, de maior consumo em toda a população da terra. Graças a Deus. E nós precisamos não somente do pão, né? Mas nós estamos aqui falando do pão. E, queridos, e assim como o nosso corpo físico precisa ser alimentado com o pão do trigo comprado, feito na panificadora ou em casa, que também tem muitas
culinaristas, né, caseiras, que faz aquele pãozinho caseiro muito delicioso, ele é mais consumido para que o nosso corpo se mantenha alimentado, firme e de pé. Mas, além do nosso corpo físico, temos a nossa alma, né? A nossa alma, que é a sede das emoções. E além da alma, ainda temos o espírito. E assim como o nosso corpo físico necessita de ser alimentado com o pãozinho feito na panificadora ou em casa, para se manter alimentado e nutrido saudavelmente todos os dias da nossa vida, nossa alma, o nosso espírito também necessitam de ser alimentados para que nós tenhamos uma vida completa. É uma vida completa, porque corpo, alma e espírito não existem, não subsistem separadamente, um desligado do outro, mas é um conjunto. Com licença, tomar um gole de água aqui. É um conjunto, né? É um conjunto. E para que a nossa alma e o nosso espírito se mantenham saudáveis, com vida, é necessário também serem alimentados. E o que alimenta nossa alma e o nosso espírito? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Eles são alimentados e fortificados e sustentados pela palavra de Deus. E quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria palavra. Aqui nós temos a palavra escrita na Bíblia Sagrada. Muitos a têm nas telas do celular, no computador, tablet, enfim. A palavra escrita representa o Deus vivo, representa o pão vivo, Jesus Cristo, que desceu dos céus para vir habitar entre nós por um tempo. Quando ele assim cumpriu o seu ministério aqui na terra, ele voltou para os céus. E nos diz o texto sagrado que ele está de pé, à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Graças a Deus. Queridos, e quando nós lemos atentamente esse texto de João 6, nós vimos aqui Jesus Cristo enfatizando a necessidade, o valor do pão nas nossas vidas física e também na vida espiritual. E eu quero, meus queridos, esclarecer para vocês que nenhum de nós conseguimos sobreviver sem a presença de Deus nas nossas vidas. Nenhum de nós conseguimos sobreviver sem a companhia de Jesus Cristo do nosso lado, porque sem Ele nós não temos vida em nós mesmos. No capítulo 15, ele descreve: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Meu pai é o lavrador. Todo aquele que estiver ligado à videira terá vida. E aquele que desligar da videira, né, este morrerá. E no verso de número 5 até o 7 do capítulo 15, ele nos declara fortemente, de uma forma bem simples, dizendo: olha, vocês sem mim não podem fazer nada. Vocês sem mim não chegarão a lugar nenhum. Por isso, amados,
alimente-se deste pão vivo, este pão vivo que desceu dos céus e habitou entre nós por um período até os 33 anos e depois subiu-se aos céus, mas mesmo de lá ele está cuidando de nós. Aleluias, graças a Deus. E eu convido a você, amado ouvinte da palavra de Deus, a todos os inscritos no meu canal e você que está chegando agora, que está passando pela primeira vez, permaneça. Eu sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva, de Santa Maria da Vitória, Bahia, oeste da Bahia, da localidade onde estou falando. Eu te convido, leia a Bíblia Sagrada, leia diariamente, siga os conselhos de Davi, leia nos Salmos de número 1, ele nos dá este conselho, leia e medite de dia e de noite, seja um leitor da Bíblia Sagrada. Não somente um leitor da Bíblia Sagrada, mas leia bons livros, leia bons livros, para que o seu conhecimento seja enriquecido. Leia bons livros, onde você será edificado, tirará lições edificantes para a sua vida. Portanto, seja um leitor. E leitura, meus queridos, é um hábito. Leitura, tomar água é um hábito. Orar também é um hábito. E para nós mantermos um hábito, é necessário esforço. Não é de um dia nem de uma hora para outra. Para nós adquirirmos o hábito de leitura, é com muito esforço. É você lendo um verso hoje, se você não tem a prática de leitura. Leia um versículo por dia, leia 2 versículos por dia, 3 versículos, e assim vai aumentando. Leia um capítulo, leia 2, leia 3, leia 4 e leia 5. A partir do momento que você conseguir ler 5 capítulos diariamente, aí você então conseguirá ler a Bíblia toda em um ano. Aleluias! E este livro, meus queridos amados ouvintes da palavra de Deus, ele nos mostra a palavra pão, Jesus Cristo como pão da vida, desde o livro do Gênesis. Não é somente aqui nesse capítulo 6, onde é descrito a palavra pão 15 vezes, mas ela foi escrita pela primeira vez no livro do Gênesis. Veja só, já no Gênesis foi escrito a palavra pão, graças a Deus. Sabe, quando Deus criou o jardim do Éden e entregou a Adão e Eva para cuidar daquele jardim, entregou tudo. Disse Adão: olha, você vai ser o administrador desse jardim. Você vai cuidar dos animais, vai cuidar de tudo aí, tá, Adão? Tudo aí vai ser sobre os seus cuidados. Você será o administrador deste jardim, ou seja, deste pomar. E Adão, a Bíblia não nos mostra, não nos revela quanto tempo, né? Adão e Eva tiveram aquela vida linda, maravilhosa, farta, né? Sem precisar dar o duro, né? Sem precisar suar, sem precisar pegar sol, chuva. Eles tinham de tudo, toda a alimentação necessária para eles se manterem vivos, saudáveis e nutridos. Eles encontravam lá naquele jardim, naquela grande chácara que Deus os entregou para eles cuidarem. Mas Deus só fez apenas um pedido a eles, um pedido seguido de uma disciplina. Disse assim: olha, Adão, vocês têm toda a liberdade, vai comer tudo que vocês estão vendo aí. Só não quero que vocês toquem naquela árvore que está no centro do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, que era a árvore do conhecimento.
naquela, meus irmãos, Adão, você não vai tocar. Porque se você tocar naquela árvore, se você comer do fruto daquela árvore, vocês vão morrerá. Não era maçã, como muitos contam aí uma história, né? Não era maçã, não, meus queridos, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Adão e Eva comessem daquela fruta, eles passariam a ser igual a Deus. Eles passariam a ser onisciente, passariam a ter conhecimento, discernimento de todas as coisas. E a glória é de Deus, aleluias. Está escrito, a glória é minha e eu não darei a outrem. E os atributos divinos de Deus, ele não dá para ninguém. Somente ele é onisciente, que sabe de todas as coisas. Somente ele é onipresente, que está ao mesmo tempo em todos os lugares. E somente ele é onipotente, que pode todas as coisas. Esse Deus é lindo, meus queridos. Só ele pode todas as coisas. O homem e a mulher diz que pode, mas pode até quando Deus quiser. Quando Deus diz basta, acabou o poder do homem e da mulher. Quem pode tudo mesmo é Deus. Graças a Deus, aleluias. Por isso que eu amo e sirvo a esse Deus de coração. E pela primeira vez no livro do Gênesis, no capítulo 3 e o verso 19, apareceu a palavra pão. Como assim, irmã Zenaide? Quando o Adão e a Eva desobedeceram a Deus, né? Comendo daquela fruta a qual Deus tinha ordenado a eles para não comer, para eles se manterem vivos. Deus então os expulsou do jardim. Os expulsou. Olha de onde veio a primeira demissão do trabalho. Veio de lá do Jardim do Éden. Para quem não sabia, veio do Jardim do Éden. A primeira demissão de cargo veio do Jardim do Éden. Foi quando Deus demitiu Adão de ser administrador do jardim, de todos os animais, tudo quanto ali existia. Aí Deus então falou para eles, olha, vocês agora vão trabalhar para comer do suor do rosto de vocês. Vocês vão adquirir o pão. Vocês vão adquirir o pão do seu próprio suor, né? Do seu próprio suor. Vocês vão adquirir o pão de cada dia. Não foi isso que Deus desejava. Mas Adão e Eva desobedeceram. Deus, então, tirou a administração do Jardim do Éden das mãos deles, do Adão, né? Que o responsável era Adão, Eva era a companheira, e demitiu. Daí veio a primeira demissão do emprego. Graças a Deus. E colocou anjos para guardar aquele jardim. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, quando nós vamos discorrendo o estudo da Bíblia Sagrada, aí nós chegamos no Êxodo e encontramos no Êxodo, quando Deus apareceu a Moisés lá na sarça ardente, que Moisés estava lá no Monte Horebe, né? E Deus apareceu a ele na sarça ardente e disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E quem é esse sou o que sou? Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de João ele se declara, eu sou o pão da vida. Porque Jesus Cristo já existia desde a eternidade. Quando foi criado todas as coisas, ele já estava junto com Deus. Ele e também o Espírito Santo. Graças a Deus. Por isso, queridos e amados irmãos, para que você, eu sou o que sou, está no Êxodo 9:14. Para que eu e você tenhamos vida em Deus e vida física, é necessário que nós alimentemos diariamente do pão vivo que desceu do céu, que chama-se Jesus Cristo.
E não tente viver sem esse pão. Não tente viver sem Jesus, porque ele escreveu em João 15, 7, sem mim nada podeis fazer. Então é necessário nós unirmos, nos achegarmos a Jesus e aceitarmos a Ele como Salvador e Senhor da nossa vida e ter uma caminhada terrena diariamente ao lado do Mestre Jesus Cristo, para que em breve, muito breve, nós possamos entrar na Canaã celestial, a qual já está reservada desde a fundação dos séculos, para mim e para você e todos quantos aceitarem a Jesus como Salvador. Por isso, eu te faço esse convite hoje, aí onde você estiver, no seu carro, na empresa, no hospital, no presídio, caminhoneiros viajando dentro dos caminhões, nos trens, nos metrôs, não sei, no mar, do outro lado do Brasil, onde chegar esta mensagem, eu te convido hoje, faço esse convite a você. Aceite a Jesus Cristo como Salvador da sua alma e tenha Ele como pão vivo que desceu dos céus para te sustentar, para te guiar e para te dar vida plena aqui na terra. E ao vir arrebatar a igreja do Senhor, que é de Jesus Cristo, a igreja, nós subirmos com Ele e ter vida eterna plenamente em paz ao lado dele e de todos os santos. Amém, meus queridos? Receba, guarda esta palavra, porque esta palavra é de Deus. E eu te convido, te sugiro, te peço, por favor, se não é inscrito, se gostou da palavra, se inscreva, compartilhe, comente e nada custa você ordenar ao YouTube a mandar mensagem para mais pessoas. E para que o YouTube, ele só manda quando você reconhece o teor da mensagem com um joinha e muitas vidas serão alcançadas com o poder da palavra, a unção, o amor, a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Meu muito obrigada por ter ficado até agora e vamos fazer um breve momento de oração. Pai querido, Pai amado, Deus de amor e bondade, louvo a Ti, exalto, bendigo o Teu santo nome. Aí está a Tua palavra, meu Deus, obrigada, Senhor, por esta palavra, Deus, que o Senhor tem posto nos nossos corações. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada pela minha vida, pela saúde, pela força, pela fé, pela coragem. Obrigada, meu Deus, meu Pai, pela vida das minhas filhas, netas e netos, genros, famílias e familiares. Obrigado, Deus, pela vida de todos os inscritos e todos esses que ainda irão se inscrever. Pela vida de todos quantos têm ouvido, Pai, a Tua palavra. Não tem se disposto a escrever, Pai, mas eu sou grata a Ti, porque tem ouvido. E a palavra é Tua, Pai. E está escrito, Deus, que ela não volta vazia, mas que ela tem os seus efeitos. Deus, por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo convença os corações, para que eles possam, meu Deus, se arrepender e aceitar a Ti, meu Deus, como Salvador e Senhor. E ter o Senhor, Pai, como pão vivo que desceu dos céus para nos resgatar, para nos perdoar, para nos salvar, para nos curar e nos libertar e nos dar o direito de vida eterna. Pai Santo, Pai Eterno, é no nome de Jesus Cristo que eu oro a Ti e agradeço, na certeza da vitória. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Todos quantos ficaram até agora, meu muito obrigada. Um abraço e até a próxima.